Então, vamos lá. Aqui. Então, alfabetiza-se para que o indivíduo seja mais produtivo ao sistema, e não para que se aproprie de um bem cultural fundamental à conquista da cidadania. Ou seja, formam-se alfabetos funcionais. Ele não se apropria verdadeiramente da leitura e da escrita, né? Então, ele não consegue contextualizar. Às vezes, até um exemplo disso, ele acha que ele já está participando ativamente, votando e se manifestando, mas às vezes ele se manifesta e nem sabe o porquê, não sabe a causa e a consequência disso, né? Então temos que encontrar caminhos para que o acesso à leitura e à escrita seja marcado pelo significado que vincula a conquista e o exercício da cidadania. Ou seja, temos que fazer com que se aproprie da leitura e da escrita como um bem simbólico cultural, político e cultural, para que seja uma pessoa que tenha uma participação mais ativa dentro da sociedade inserida, dentro da sociedade que se insere. Então, precisamos colaborar na descoberta de soluções para o combate ao precário acesso que o povo brasileiro vem tendo à leitura e à escrita, mas soluções que realmente levem à inserção da cultura letrada. Ou seja, devemos estimular o conhecimento, porque as soluções apresentadas até agora são pseudo-soluções, né, que são o pretenso alfabetos, que se pretende alfabetizar dentro desse modo mecanicista, vamos dizer assim, que a pessoa não consegue realmente, né, contextualizar. E sabemos que na sociedade grafocêntrica não há possibilidade. Deixa eu ver. Eu esqueci. Na sociedade não há possibilidade da participação econômica, política, social e cultural plena sem o domínio da escrita, né? Então, um exemplo, no caso de colaborar, é inserir mais bibliotecas escolares e públicas, né? E também trazendo livros a preços acessíveis, porque o valor do livro é altamente, a taxa de impostos são altamente absurdas. Então, temos que desenvolver programas de alfabetização inseridas em um objetivo maior, que é o de participar da construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, quanto mais pessoas conscientizadas, inseridas na sociedade letrada, maior a possibilidade de alcançar uma sociedade mais justa e democrática, diminuindo os índices de exclusões e de discriminação, né? Então, não tem como falarmos de alfabetização e cidadania sem falar do projeto político-pedagógico, também conhecido apenas como projeto pedagógico, que é um documento que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Então, o PPP define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade. Então, ou seja, ele é projeto porque reúne as propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Por que determinado período de tempo? Porque assim, os problemas, eles se modificam, então o projeto precisa ser atualizado conforme as necessidades escolar, né? Ele é político por considerar a escola como espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individualmente e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Aí entra, no caso, um pouco até de conceito do cidadão, né? Com um cidadão, formando um cidadão crítico, né? E ele é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Então é fundamental ele ter essa base pedagógica,
né? Um especialista na área da educação. Então, a escola, ela tem que ter autonomia de colocar esse projeto em prática. Porque muitas vezes esse documento ele fica engavetado e na verdade ele tem que ser um documento vivo, feito às mãos, né? Toda a sociedade escolar, toda a comunidade escolar tem que colaborar, tem que ser decidido democraticamente para que haja essa eficácia ao colocar em prática. E assim, ele tem que ter um prazo, né? O projeto ele tem que ter um determinado prazo, porque senão ele não sai do papel. E aonde gera o fracasso escolar, né? Então tem que ter esse limite de prazo. Então, a juntar as 3 dimensões, o PPP ganha a força de um guia, aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. Tem que ser construído de forma coletiva e ter participação afetiva da comunidade, decidido democraticamente para que se tenha eficácia ao colocar o projeto em prática. Porque realmente ele tem que ser posto em prática de acordo com as necessidades da comunidade escolar, né? E tem que ter essa vinculação, alfabetização e cidadania dentro do projeto político-pedagógico, porque ainda é um tema muito abordado, né? Então ele tem que ser solucionado.